Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Catecismo da Igreja Católica, edição típica Vaticana, edições Loyola, ano 2000. Carta Apostólica Letamur Magnopere, com a qual é aprovada e promulgada a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Aos veneráveis irmãos cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Alegramo-nos grandemente com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com esta carta apostólica, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva deste catecismo. Isso acontece depois de cerca de 5 anos da Constituição Apostólica Fidei Depositum, de 11 de outubro de 1992, em comemoração ao 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, a qual acompanhou o primeiro texto do Catecismo em língua francesa. Pudemos comprovar, felizmente, a recepção favorável e a ampla difusão que o Catecismo teve nesses anos, especialmente entre as igrejas particulares, as quais se empenharam em traduzi-lo para suas próprias línguas, para que estivesse à disposição das diferentes comunidades linguísticas do mundo. Isso confirma, como foi oportuno, que a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, em 1985, nos solicitasse a redação de um catecismo ou de um compêndio de toda a doutrina católica acerca da fé e dos costumes. Elaborado pelo Concílio dos Cardeais e Bispos, ad hoc, constituído em 1996, o catecismo foi por nós aprovado e promulgado com a Constituição Apostólica acima mencionada, a qual conserva ainda agora toda a sua autoridade e atualidade e tem sua realização definitiva nessa edição típica latina. Esta edição foi preparada por um conselho, instituído por nós em 1993, e composto de membros de diversos dicastérios da Sé Apostólica. Este conselho, presidido pelo cardeal Joseph Ratzinger, trabalhou cuidadosamente da execução da tarefa que lhe foi atribuída, dando atenção particular às muitas propostas de modificação das enunciações do catecismo, que nesses anos chegaram de várias partes do mundo e de diversas comunidades eclesiais. A esse respeito, convém salientar que o envio tão numeroso de emendas, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto, manifesta um notável interesse que o catecismo suscitou em todo o mundo, mesmo em lugares não cristãos, e confirma a finalidade do catecismo de se apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. Igualmente aparece de modo claro o grande empenho de todos em organizar suas partes, de tal maneira que a fé cristã, cujos elementos essenciais e fundamentais são tratados no catecismo,
seja exposta na forma mais adequada aos homens de nossos dias. Assim, essa colaboração múltiplice e complementar de muitas partes da Igreja renova o que dissemos na mencionada Constituição Apostólica Fidei Depositum. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar de Sinfonia da Fé. Por essas razões, o Conselho considerou seriamente as opiniões apresentadas, analisou-as acuradamente e as discutiu e apresentou suas conclusões à nossa aprovação. Estas conclusões, na medida que permitem que os conteúdos referentes ao depósito da fé católica se apresentem mais convenientemente ou que algumas verdades da mesma fé sejam redigidas de formas mais congruentes com os postulados da catequese odierna, nós as recebemos e, por isso, incorporam essa edição típica latina. Essa edição repete fielmente os conteúdos doutrinais que nós, em dezembro de 1992, apresentamos oficialmente à Igreja e ao mundo. Com esta edição típica latina, hoje tornada pública, encerra-se todo o trabalho de composição do catecismo iniciado em 1986. E felizmente se cumpre o desejo da mencionada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensino da fé, assim como um texto de referência seguro e autêntico para a elaboração dos catecismos locais. A catequese encontrará nesta exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão com renovado fervor em todas e em cada uma das suas partes aos homens de nosso tempo. Os professores de catequese terão neste volume uma ajuda sólida com a qual poderão comunicar na igreja local o único e perpétuo depósito da fé, procurando conjugar, com o auxílio do Espírito Santo, a admirável unidade do mistério cristão com as múltiplas necessidades e condições de vida daqueles aos quais é destinado o anúncio. A atividade catequética poderá experimentar um impulso novo e amplo junto ao povo de Deus, se souber utilizar e avaliar adequadamente este catecismo pós-conciliar. Isso parece ser da maior importância hoje, quando já se aproxima o terceiro milênio. Urge um empenho extraordinário de evangelização para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Exortamos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, a quem em primeiro lugar é confiado o catecismo, a que, aproveitando-se desta ocasião favorável da promulgação da edição típica, se dediquem de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiadas, as quais poderão assim redescobrir as inexauríveis riquezas da fé. Graças ao empenho concorde e complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, possa o catecismo ser conhecido e acolhido por todos para que a unidade na fé, que tem como fonte e origem a unidade da Trindade, se fortaleça e se expanda até os limites da terra. A Maria, Mãe de Cristo, que hoje celebramos assunta ao céu em corpo e alma, confiamos a realização desses votos para o bem espiritual de todos os homens. Castel Gandolfo, 15 de agosto de 1997,
21º de nosso pontificado. João Paulo II.